Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal e hoje nós vamos falar de um jeito muito criativo sobre o desenvolvimento da criatividade. Eu escuto com muita frequência de mamães e pessoas que se auto-intitulam sem criatividade e a gente está aqui para derrubar um mito e eu tô trazendo para vocês, por coincidência, uma reportagem que foi publicada no Estadão semana passada, se eu não me engano, bem recente, que fala exatamente sobre isso. Então, se você acha que não tem criatividade ou quer desenvolver a criatividade para toda a sua vida, fica comigo nesse vídeo. Me diz uma coisa, você se acha criativo ou criativa? E quando você está organizando as suas comemorações, você tem ideias fáceis ou você se prende e para em algum bloqueio mental e não consegue encontrar a solução? Calma, muita gente se auto-intitula sem criatividade e, ao contrário do que a maioria pensa, a criatividade não é e nem deve ser privilégio de poucos. Afinal, todos nós nascemos e é inerente do ser humano ter a criatividade. Só que com as atividades rotineiras e do dia a dia, a gente acaba ao longo da vida perdendo a capacidade de criar. Mas existem soluções e existem alternativas que a gente pode trabalhar essa criatividade. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre a criatividade e trazer pontos que me chamaram muito a atenção dessa reportagem do jornal Estadão para vocês. E ele já começa assim, que apesar de ser vista por muitos como um privilégio exclusivo da minoria, a criatividade, segundo os profissionais da área, é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, como dançar. Tem algumas pessoas que já nascem com um dom e outras pessoas que precisam desenvolver essa habilidade. Ser criativo não é assim criar muita coisa mirabolante, nada disso. A criatividade é encontrar soluções para problemas rotineiros. A reportagem até traz aqui, é uma maneira simples, porém diferente de chegar a um resultado, também é uma forma de inovar. Então você não precisa, apareceu a lâmpada, e tive uma ideia mirabolante. Às vezes a criatividade está nesse simples ato de chegar a uma solução inovadora do que a gente está acostumado. Então a criatividade é a capacidade de fazer essas novas conexões de elementos que já estão no nosso repertório e que não necessariamente têm uma exata ligação. Então você pode desenvolver a sua capacidade, a sua criatividade, aliando alguns elementos que não têm relação nenhuma. No vídeo passado, inclusive, eu vou deixar até aqui o link aqui embaixo, eu falei sobre uma forma criativa e alternativa de pendurar painéis de festa. Festa quando você não tem nenhuma estrutura para pendurar um painel, mas você precisa. E foi simplesmente um ganchinho da 3M, que é usado em utilidades domésticas de casa. Essa é uma forma criativa. Então, um dos grandes erros que existem para até você trabalhar sua criatividade é você se pressionar muito. Quando você se pressiona demais, você acaba criando bloqueios mentais, porque você acha que você tem que reinventar a roda e não é bem assim. E por que a gente perde a capacidade de ser criativo? Isso aconteceu comigo. Ao longo da vida, 90% das nossas atividades, elas são automáticas, né? São padrões mentais que a gente só repete. Isso faz com que a sua musculatura, né, da criatividade, ela fica atrofiada. E por que a gente perde a criatividade ao longo do tempo? Porque conforme a gente cresce, nós entramos ali num convívio social onde a gente entra num piloto automático. 90% das nossas ações são ações automatizadas, então não existe um processo criativo ali no meio. Basicamente você vai trabalhar, basicamente você acorda, toma café da manhã, vai trabalhar, volta e tal, faz o jantar e tal. Então essas atividades do dia a dia, que são naturais do ser humano, faz com que você perca essa capacidade da criatividade, faz com que você não trabalha a musculatura do seu cérebro da criatividade. Por isso que muitas pessoas hoje se consideram sem criatividade na hora, por exemplo, de organizar uma festa, para falar, meu Deus, eu não sei organizar uma festa, eu não consigo criar, então eu nem vou tentar. Mas calma, vamos falar mais um pouquinho que você vai ver, que eu vou dar várias dicas que como você pode
digamos assim, voltar a ter a criatividade. Comigo foi exatamente isso. Eu, há 15 anos, trabalhando na mesma atividade, na mesma coisa. Quando eu era criança, eu era extremamente criativa. Eu pintava, eu desenhava, eu escrevia, eu criava e era uma artista praticamente, mas isso ficou de lado. Então, quando o meu filho nasceu, e isso acontece com muitas mulheres, o fato do filho traz de volta essa centelha criativa que nós temos dentro de nós. Por isso que muitas mamães, quando têm seus filhos, elas retomam esse processo criativo com mais facilidade e algumas delas até se tornam decoradoras. No meu caso, retomei esse meu processo criativo, criei a marca Catavento, uma coleção 9 linhas de produtos, porque eu precisava aplicar essa parte pensante em algum lugar. E isso é muito comum acontecer, tanto é que a gente vê várias histórias de mamães que se tornaram mamães e com a maternidade se tornaram decoradoras. Então a criança, o nascimento do filho pode trazer isso para algumas pessoas, mas para aquelas pessoas que ainda se sentem sem criatividade, a matéria, eu vou trazer aqui até uma declaração de um especialista que está aqui na matéria, que ele fala que um exercício super valioso para fazer, pelo menos uma vez ao mês, é fazer alguma atividade fora do usual em relação àquilo que está habituado. Então, por exemplo, ele fala para ir numa exposição, a um show de um artista que você não conhece, conversar com pessoas de outras áreas, cujas ideias sejam diferentes da sua. Tudo isso faz com que você aos poucos vai estimulando a sua criatividade. Tem outra declaração aqui muito legal que fala o seguinte, que a criatividade se manifesta quando vivenciamos situações novas, saímos da zona de conforto, é quando ficamos mais atentos ao ambiente ao redor e surgem novos estímulos que trazem ideias frescas. E é realmente, quando você viaja, você não tem um monte de ideia, então você está fora da sua zona de conforto, de uma certa forma, num ambiente novo, e você recebe uma enxurrada de ideias. Por isso que uma das recomendações para as pessoas criativas é viajar, fazer pausas na vida para que você possa viajar, enfim, não precisa ir para muito longe, mas que você possa sair da sua zona de conforto para que você dê uma nova injeção de ânimo aí na sua criatividade. E existem alguns mitos com relação à criatividade, e isso são os principais bloqueios dessas pessoas que não dão esse primeiro passo da criatividade ou colocam uma pressão muito grande em si para serem criativos e terem uma ideia mirabolante. Não é bem assim. O primeiro mito é o mito do artista, de que a criatividade é só para artista, né? Arquiteto, engenheiro, desenhista, ator, e não é bem assim. Se todos nós, seres humanos, nascemos com a capacidade criativa e perdemos ao longo do tempo, significa que a gente tem como retomar essa criatividade. Inclusive tem um comediante que ele é referência no assunto nessa questão de criatividade, que ele deu uma entrevista aqui para essa matéria, é o Murilo Gun, e ele fala exatamente essa questão do artista, né? Ele fala tanto do mito do artista quanto o mito do dom, que eu não nasci com um dom, então não sou criativo, e não é bem assim. E ele fala justamente que à medida que a gente cresce, a gente tem essa capacidade criativa minguada, é o termo que ele fala, por esses bloqueios sociais, educacionais e do mercado de trabalho, inclusive. Então, é até contraditório, à medida que o mercado de trabalho pede criatividade, né, ao mesmo tempo ele engessa de tal modo que a gente perde a capacidade de criatividade. O que ele fala como dica é pra gente nunca perder o nosso lado infantil de ver as coisas, né? E aí agrego a minha fala, né? A gente nunca perder a capacidade de rir, de sorrir, de brincar, de se permitir a isso, porque isso são elementos que, por mais que um simples ato você não veja um resultado, mas ao longo do tempo você vai ver que isso vai se reverter em processos criativos engrandecedores para você, para sua vida, para o seu processo de trabalho, se você faz festa ou não, independente disso, você vai ver que você vai acabar encontrando soluções mais criativas de formas mais rápidas. E o último mito que ele fala aqui que eu achei bem legal, que é o mito da criação. Ele nem usa essa palavra criatividade, ele prefere usar a palavra combinatividade, porque ele diz que a criatividade carrega essa pressão de você ser super criativo, reinventar a roda, e que não é bem assim. A combinatividade é você combinar elementos que já existem no seu dia a dia para criar uma solução diferente do cotidiano. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado sobre esse vídeo de desenvolvimento criativo. A gente vai falar muito mais sobre isso aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns links, um deles para o blog com algumas atividades
e sugestões de como você pode desenvolver a sua criatividade, o seu processo criativo. Quem gostou, dá um like. Quem gostou, dá um like. Se inscreve no canal, comenta e principalmente compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que não se considera tão criativo ou com alguém que você queira ajudar para desenvolver a criatividade, tá bom? E se inscreve aqui no canal porque na sexta-feira temos mais vídeo, 2 vídeos por semana e a gente se vê. Um beijo, tchau, tchau!